Boa tarde a todos, estamos iniciando o nosso Connect Sport dessa quinta-feira, aqui diretamente dos estúdios da Connect Brasil TV, e começando um programa informativo aí, trazendo várias informações para todos vocês que nos acompanham. Vamos falar dos 7 jogos que tivemos ontem pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, vamos falar dos jogos de hoje que teremos aí pela rodada também, vamos falar da Série B, futebol internacional. Vamos falar também do Minuto Olímpico aí com o nosso comentarista Gabriel Sanches, trazendo informações aí das outras modalidades esportivas. Enfim, um programa recheado de informações para todos vocês que nos acompanham. E desde já eu apresento os meus comentaristas que fazem o programa aqui ao meu lado. Seja bem-vindo diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Daniel. Desculpa. Nossa, o catarro ficou aqui. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os nossos amigos aí que estão ligados na Connect. É isso aí, Gabriel. A rodada ontem foi quente, né? Muitos jogos aí rolando, resultados elásticos, resultados não tão elásticos assim. E vamos que vamos, rapaziada. É isso aí. E seja bem-vindo diretamente de Vitória, no Espírito Santo, Daniel Godoy. Boa tarde, Gomes. Boa tarde, Santos. Hoje estou em um cenário diferenciado aqui, ó, para ver se a internet não cai, né? Enfim, né? Muito bom estar de volta em mais um programa. E vamos que hoje o programa está recheado. Com certeza tá recheado e vamos começar falando de um grande jogo que tivemos aí na rodada. Eu acho o melhor jogo até o momento do Campeonato Brasileiro, que foi esse jogo aí do Fluminense enfrentando a equipe do Atlético Mineiro no Maracanã. O Fluminense vencendo pelo placar ali de 5-3. Chuva de gols no Maracanã e um dado estatístico, né? O Atlético Mineiro não sofria mais de 5 gols desde aquela derrota de 6-1 pelo Campeonato Brasileiro de 2011, né? Aquela derrota pro Cruzeiro no Clássico, e agora o Atlético Mineiro volta a sofrer 5 gols e uma derrota aí, no máximo, eu não sei, né, nesse trabalho do El Turco aí, o Atlético Mineiro oscilando, eu não sei até quanto essa derrota vai abalar o Atlético Mineiro. Queria saber aí a sua análise, Gabriel, sobre essa partida. Isso aí é o Diniz estado puro, né, Gabriel? Impressionante. O Fernando Diniz tem essa característica, né, cara, de placares elásticos e tudo mais. E foi o que aconteceu ontem. Parece que ele ajeitou esse time do Fluminense. Parece não, ele ajeitou esse time do Fluminense. O Fluminense, já, se a gente for lembrar, já ganhou de 10-1 recentemente. Volta a fazer uma goleada. E, cara, contra um time que, assim, é o atual campeão brasileiro, é o atual campeão da Copa do Brasil, assim, um time que vai disputar tudo esse ano. Então, assim, uma vitória contundente da equipe tricolor. O Fluminense realmente entrou ontem disposto a jogar bem, disposto a ganhar a partida, e foi o que aconteceu. Já ao contrário, cara, o Atlético Mineiro realmente não entrou bem. A verdade é que o Turco Mohamed não conseguiu substituir bem o Cuca, né? Muitos torcedores do Atlético Mineiro estão incomodados, né, com a situação que se encontra o Atlético no momento. Muitos dizem que o Turco Mohamed pegou um trabalho que estava bem consolidado do Cuca, né, e destruiu, né, pegou no papel, enrolou e jogou no lixo, porque realmente a equipe caiu muito de produção nesse ano. Então, assim, acho que é uma derrota que pode sim abalar as estruturas aí do time do Atlético, do próprio Turco Mohamed. Acho que o emprego dele está muito ligado às oitavas de final da Copa do Brasil, quando o Atlético pega a equipe do Flamengo, né, no final do mês. Então, assim, acho que ele está ficando já na corda bamba, mas pode melhorar, pode reverter essa situação. Basta realmente a equipe voltar a jogar bem e ganhar os jogos. E do lado do Fluminense, né, cara, o Fluminense que realmente, com o Abel era muito criticado, parece que voltou a jogar bem, né? Se a gente for lembrar os últimos jogos aí, tudo bem que perdeu pro Juventude na última rodada, mas também era um jogo fora de casa, com chuva e tudo mais. Perdeu pro Flamengo por 2-1, mas num jogo onde o Fluminense jogou melhor e merecia ter um resultado melhor que a equipe do Flamengo. Então, assim, agora venceu o Atlético Mineiro, tá na crescente Fluminense, e o Fernando Diniz é um bom trabalho. Eu acho que o Fluminense vai dar trabalho para vários clubes aí, né? O Fluminense tem essa característica, né, Gabriel, de jogar bem contra times que são melhores do que ele e joga mal contra times que são piores, né? Se a gente for pegar no passado, o Fluminense perdeu pro Fortaleza, perdeu pro Ceará, perdeu pro Juventude, perdeu pro outro time também, acho que foi pro Cuiabá, aí ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo, ganhou do Atlético Mineiro. Então, assim, o Fluminense é meio que o Robin Hood, né, do futebol brasileiro, e ontem conseguiu mais uma vez uma grande vitória pelo placar de 5-3, e parabéns aí ao time tricolor que conseguiu essa grande vitória. E o Cano, né, cara, que joga o Cano, que golaço fez o Cano. O Luiz Henrique também jogou demais. O time do Fluminense tá bem ajeitadinho. É verdade, né? Assim, a gente tanto questiona esse método ousado de trabalho do técnico Fernando Diniz, né? O dinizismo, que quando dá certo nos proporciona esse tipo de goleadas, né? E o legal do Fluminense é que dentro desse esquema tático o time é muito móvel, né? O Paulo Henrique Ganso dando uma dinâmica do meio de campo, Luiz Henrique, John Arias, a presença de área do Cano, isso tá fazendo totalmente a diferença para que o Fluminense aí apresente um grande futebol e consiga mais uma grande vitória dentro do Campeonato Brasileiro. Bom, Daniel, queria saber a sua opinião
opinião aí sobre essa grande partida? Bom, foi uma grande vitória, né, da equipe do Fluminense. A equipe ontem fez um ótimo jogo. Parece que o técnico em Fernando Diniz vem conseguindo fazer o time evoluir taticamente. Os gols ontem foram de jogadas trabalhadas. Quero destacar a partida que o Cano fez, né? Fez 2 gols ontem, inclusive também um deles um golaço de primeira. Outro jogador que fez uma ótima partida foi o Luiz Henrique. Quero falar também do Ganso, que vive, sem dúvida nenhuma, no seu melhor momento com a camisa do Fluminense. Outro jogador que foi bem, o Arias. Quero destacar também o zagueiro André, que jogou muita bola ontem, assim, monstro na zaga. Enfim, né, a gente percebe que o time do Fluminense vem conseguindo encaixar. Tinha perdido o Fla-Flu, mas, assim, merecia ganhar porque jogou melhor. Teve azar porque naquele dia o Hugo estava em uma noite bastante inspirada. E foi o que o Santos falou, né? O Fluminense joga bem contra equipes superiores e não joga tão bem assim contra equipes inferiores, né? Como, por exemplo, ontem fez um ótimo jogo contra o Atlético Mineiro, venceu por 5-3 e no domingo acabou perdendo para o Juventude de 1-0, né? Mas, assim, essa vitória dá confiança para a equipe do Fluminense e pode fazer com que o time consiga, quem sabe, até uma vaga na próxima Libertadores. É isso aí, Daniel. Parece que você já tá lendo a minha mente, já respondeu mais basicamente a pergunta que eu ia fazer. Eu vou, mas mesmo assim eu já vou querer saber a opinião de vocês. O Fluminense apresentando esse futebol, na opinião de vocês, aonde o Fluminense pode chegar no Campeonato Brasileiro? Até onde o time pode chegar? Olha, se a gente for pegar as últimas campanhas do Fluminense em brasileiros, né, principalmente nos 2 últimos anos, o Fluminense chegou à Libertadores, né? E Foram jogando boas. bem. Então, assim, acho que o Fluminense tem totais condições. Na minha opinião, o time do Fluminense esse ano é melhor do que o ano passado. Se a gente for pegar, tem peças que são realmente melhores do que o ano passado, como o caso do Luiz Henrique, que assim, melhorou seu futebol, né? O caso do André também, como bem citou aí o Daniel. O William Bigode chegou com a sua experiência. O Felipe Melo também é um cara experiente. A zaga muito bem com o Lucas Claro, o Nino e também o Manuel, o Samuel Xavier também é um bom jogador, então assim, o Fluminense conseguiu fazer algumas contratações boas, o Fábio também, com a chegada dele, acho que melhorou bastante aí, né, a questão do gol, apesar dele ter entregado no gol ontem, mas ele embaixo do gol assim, né, defendendo mesmo, um cara que é um dos melhores do Brasil e sempre foi, então assim, o time do Fluminense melhorou em relação aos últimos anos, e esse ano tem tudo para conquistar uma vaga na Libertadores, chegar ali entre os 6, 7 primeiros colocados, não seria surpresa nenhuma caso isso aconteça. Bom, e antes da resposta do Daniel, já temos recados de que acompanha o nosso Connect Sport. Dessa quinta-feira, o Adilson Luiz. Boa tarde a todos. Boa tarde, pai. Muito obrigado pela audiência do nosso Connect Sport. Bom, e você que quer interagir conosco, fique à vontade aí para fazer sua pergunta, para dar sua sugestão. Tá aí os nossos comentaristas aí à disposição de vocês para responder aí a pergunta de todos vocês. E vocês que ainda não nos seguem nas redes sociais, não se esqueça de nos seguir, Connect Brasil TV SP, para vocês ficarem atenados aí ao nosso programa e a toda a programação da Connect Brasil TV. Bom, e agora, Daniel, fica à vontade para fazer aí a sua análise aí até onde o Fluminense pode chegar dentro do Campeonato Brasileiro apresentando esse futebol. Bom, foi o que eu respondi ontem, né? Eu não acho que é uma equipe que vai disputar pelo título, mas, assim, no melhor dos cenários vai brigar pelo G4. Agora, eu acho que se continuar com esse futebol, pode sim conseguir uma vaga na Libertadores, né? Quem sabe, entre os 6, 7. E vale lembrar também que, assim, por exemplo, se um time que está no G4 for campeão da Copa do Brasil, a vaga na fase de grupos, ao invés de ser G4, pode acabar virando G5, né? E assim sucessivamente. Então, se o Fluminense continuar nesse bolo, pode chegar na Libertadores mais uma vez. E assim, a gente percebe que o Fluminense conseguiu montar um bom time na temporada, tá? Conseguiu contratar o goleiro Fábio, que por mais que ontem tenha falhado no gol do Hulk, né? Ele errou uma bola com os pés, que às vezes ele tem dificuldade nesse quesito, mas debaixo das traves, com 41 anos, ele é um ótimo goleiro. Eu acho até um dos goleiros mais injustiçados. Outros jogadores também, né? Assim, que por mais que não sejam titulares, acabam sendo bastante úteis para o elenco, como o Felipe Melo, o William Bigode, e a gente percebe também que a garotada vem conseguindo dar conta do recado, né?
como o Luiz Henrique, que foi vendido para o Real Betis. Tem também o Nino, que é um bom zagueiro, tem o Caio Paulista, etc. Né? Então, assim, eu acho que o Fluminense vai acabar brigando pela Libertadores se o time não cair de produção. Análise do nosso comentarista Daniel Godoy, falando tudo sobre essa partida aí, essa grande vitória do Fluminense em cima do Atlético Mineiro. Agora vamos falar do rival do Fluminense, o Flamengo, né? Se o Fluminense está numa boa fase, o Flamengo não está numa boa fase. A partida de ontem o Flamengo perdeu para o Bragantino jogando na Bia Bichedi, e é uma partida que selou aí a demissão do técnico Paulo Souza do comando do Flamengo. Gabriel, o que você analisa aí sobre essa derrota do Flamengo e essa grande vitória da equipe do RB Bragantino, né, que volta a vencer aí após 9 jogos? Cara, em relação ao Flamengo não tem muito o que falar, né? É meio que assim, já estamos falando isso já há quanto tempo já sobre a equipe do Flamengo, né? O Flamengo, desde quando o Paulo Sousa assumiu, não conseguiu convencer em nenhum momento. Eu volto a repetir, em nenhum momento você teve aquele jogo, aquela sequência de 3 jogos que você fala, pô, pronto, temos um novo técnico para a sequência aí do ano. Não foi assim. Ele teve alguns lampejos, você lembra até os jogos contra o São Paulo, contra o Palmeiras, né, contra o Talleres na Libertadores, mas e só, assim, você pega 3 jogos no máximo onde a equipe foi bem. Talvez o jogo da Supercopa também, lá que o Flamengo perdeu nos pênaltis para o Atlético Mineiro. Então, assim, realmente é um trabalho pífio do treinador Paulo Souza. Obviamente que a diretoria do Flamengo tem culpa em tudo que está acontecendo. Isso é óbvio, qualquer pessoa que entenda de futebol consegue ver isso também. Mas o técnico também não é fraco. Ele, com todo respeito, como jogador, a gente estava até conversando aqui antes de entrar no ar, né, Gabriel? Você até falou, como jogador, é um cara que, pô, um cara que foi sensacional, campeão de Champions League, jogou no Juventus, no Borussia Dortmund, na Inter de Milão, no Sport, no Benfica. Então, assim, como jogador é indiscutível, mas como treinador, ele realmente ainda não provou nada ainda. O último trabalho dele na seleção polonesa, ele não foi bem, a campanha dele foi muito mal na seleção da Polônia. Na Eurocopa aqui, foi o pior time da Eurocopa disparado. Então, assim, ele foi um treinador que ainda não tinha mostrado muitas coisas, e o Flamengo foi e apostou, só que apostou errado. Né? O estilo de jogo dele já começa sendo um estilo que não combina com o estilo do Flamengo. Ele tentou implementar um esquema com 3 zagueiros durante quanto tempo e viu que não dá. Aí depois que viu que não ia dar certo, ele muda, vai para um 4-3-3, mas aí também tá tudo já bagunçado. O time do Flamengo parece um bando em campo, não tem recomposição defensiva, não tem jogada trabalhada, é muito bola na Arrascaeta, vamos ver o que acontece. Tanto que o Arrascaeta saiu do time agora para a seleção uruguaia, o Flamengo parece que morreu ofensivamente. Não tinha jogada criada, não tinha aquele toque de bola. Então, assim, realmente é inacreditável o que acontece no Flamengo. A gente pode falar do trabalho do Renato Gaúcho, beleza, que o trabalho dele não foi bom, concordo, mas ele levou o Flamengo até a segunda colocação no Brasileiro. O Rogério Ceni foi campeão brasileiro com o Flamengo, né? O Domenech, apesar de tudo, também teve alguns bons jogos. O Paulo Souza não consegue ter. É o pior início do Flamengo em muitos anos no Brasileirão. A equipe tem 12 pontos em 10 jogos disputados. É inadmissível a equipe com a qualidade que o Flamengo tem conquistar 12 pontos em 10 disputados. É um absurdo isso, já são 4 derrotas em 10 jogos. Então, assim, um trabalho pífio. E o Flamengo agora corre contra o tempo para tentar trazer um novo treinador. Inclusive, Gabriel, vi uma notícia que, agora há pouquinho antes de entrar no ar, até eu comentei com vocês também, o Flamengo já fez uma proposta, segundo o jornal o Globo, já fez uma proposta para um técnico, está esperando aí ele aceitar, e quem sabe pode até anunciar hoje mesmo a nova contratação aí do treinador. Vamos ver quem vai ser, por enquanto sem nomes, mas pelo que disse aqui o jornalista, esse treinador está empregado. Então você sabe que seja o Vojvoda, talvez o Dorival Júnior. Então, assim, vamos ficar de olho para ver quem vai ser esse novo treinador da equipe do Flamengo. E com relação ao Bragantino, cara, vitória importante, né? O Bragantino tem esse histórico bom contra o Flamengo, né? Ano passado venceu o Flamengo no Maracanã, não perdeu o Flamengo ainda, tá desde a década de 90 sem perder pro Flamengo. Então, assim, consegue essa vitória importante, jogando em casa, com a apoio da torcida, com a menos ainda no segundo tempo, né? Então, assim, vitória importante. E é isso, para dar um respiro. E pro Flamengo, cara, é aquilo, né? Crise na Gávea, voltou novamente. E é tentar agora estancar. Já tem um jogo importantíssimo contra o Inter depois de amanhã, onde a equipe precisa vencer de qualquer maneira, porque senão, cara, a coisa pode ficar feia. E olha, a gente tem alguns exemplos, por exemplo, ano passado o Grêmio, o time do Grêmio, quem diria que aquele time do Grêmio ia cair? Com o Diego Souza, com o Douglas Costa, com o Rafinha, com o Kahneman, Jeromel, quem diria que aquele time ia cair? E o Cruzeiro em 2019, com o Rodriguinho, com o Thiago Neves, com o Fred, com isso e aquilo, também caiu. Então, assim, o Flamengo precisa abrir o olho, cara. Já tá na 10ª rodada. Obviamente que o time do Flamengo é melhor do que o Grêmio do ano passado, o Cruzeiro 2019. Mas, assim, cara, precisa abrir o olho, porque senão pode ficar uma situação complicada, cara. Porque realmente, do que a gente vê aí, tanto de diretoria, de comando técnico, o Flamengo tá totalmente perdido. Verdade, Gabriel. Você falou aí de alguns técnicos, por que não o próprio Maurício Barbieri?
tá fazendo um grande trabalho no RB eu não Bragantino, sei. vem oscilando, mas É, talvez é uma opção de mercado, talvez, né? Veremos aí quem sim, possa ser o futuro Ele teve no técnico do Flamengo, Flamengo. né, Gabriel? Inclusive, ele era do Flamengo, né? Ele treinou o Flamengo, inclusive, em Sim. 2018. Ele chegou a treinar na base também, se eu não me engano. Então, assim, é um cara que conhece o clube, querendo ou não. Mas quem sabe, né? Mas também o trabalho dele no Bragantino nos últimos jogos aí também não tá nada bom, né? Então, assim, acho que a diretoria não sei se ia apostar no Barbieri, não. É verdade, né? Veremos aí quem será esse futuro técnico aí da equipe do Flamengo. Bom, Daniel, o que que você analisa aí sobre a fase do Flamengo, sobre essa vitória do RB Bragantino? Quem deve ser o novo técnico do Flamengo? Fique à vontade para fazer a sua análise. Assim, minha análise é bastante parecida com a do Santos, né? Assim, o time do Flamengo não vem jogando absolutamente nada. O erro da diretoria foi ter contratado o Paulo Souza, porque ele teve aproveitamento ruim por onde passou, ele treinou outros times. Ele não foi bem na seleção polonesa, não foi bem quando treinou a Fiorentina, também não teve sucesso quando treinou o Bordeaux, e além disso, na carreira dele, ele tem mais derrotas do que vitória, né? Então, assim, um técnico que tem mais derrotas do que vitórias considera técnico fraco, né? Ainda mais para conquistar os títulos que o Flamengo maneja. É, Agora, falando sobre o jogo de ontem, assim, o time Flamengo teve uma atuação patética mais uma vez. A equipe não jogou absolutamente nada. Eu vejo que o Gabigol está muito longe da área, aí ele não consegue fazer o melhor de si. O Andréas ontem também não fez um bom jogo. Eu vejo que o Ailton Lucas, às vezes, ele acaba tomando bola nas costas. Isso acontece tanto na lateral esquerda quanto na direita. Eu vejo que o Flamengo não tem lateral direito, o Flamengo precisa contratar urgente, porque Isla e Rodinei, eu acho que não tem condições de esses jogadores atuarem com a camisa do Flamengo. O Mateuzinho, ele não é um mau jogador, porém, eu acho que ele ainda não está preparado para ser titular dessa equipe. Eu também, sei lá, o Hugo também não tem condições de ser titular, que não jogou absolutamente nada e vai destacar, né? Inclusive, ontem, no final do jogo, o Flamengo quase tomou um gol do Natan, né? Zagueiro que jogou no Flamengo, poderia ter ampliado a vantagem. Além disso, jogou os últimos minutos, os minutos finais, né? Os últimos 25 minutos, a metade do segundo tempo, com o jogador a menos, que teve o Luan Cândido expulso, e mesmo assim a equipe não conseguiu produzir nada, o time fez uma atuação bastante apática no jogo de ontem, então assim, tem que melhorar. O Paulo Souza tem que sair do Flamengo? Sim, mas é algo assim, tem muitas coisas além do Paulo Souza. Eu acho que assim, tem que arrumar também o departamento de futebol, né? Porque o Marcos Braz, eu acho que está na hora de pensar se ele deve ou não continuar na equipe do Flamengo. Porque desde quando ele chegou no ano de 2019, o Flamengo teve uns 6 técnicos. Teve Abel Braga, Jorge Jesus, teve o Domenech, o Ceni, o Renato e ele. Ou seja, 6 técnicos e desses apenas um deu certo. E além disso, segundo minhas informações, não foi Marcos Braz que o contratou, né? Foi, foi outro dirigente. Então, assim, tá na hora de repensar, né? Porque, assim, de Foi o seis Bruno Spindle. técnicos. O foi Spindle. Então, assim, de 6 técnicos, apenas um dá certo, então alguma coisa errada tem, né? E também, assim, o Flamengo precisa melhorar na questão, na parte física, porque não é de hoje, mas o time peca muito fisicamente, o time cansa durante, às vezes, assim, acaba conseguindo jogar um tempo só, joga bem no primeiro, mas no segundo não consegue produzir nada, ou ao contrário também, tem que também tomar cuidado com o departamento médico, porque há muitos jogadores lesionados. Por exemplo, o goleiro Santos, enfim, entre outros. O Ayrton Lucas chegou a machucar também, o Pablo, então assim, etc. E olha, e o Flamengo tem que tomar cuidado, tá? Para não ser rebaixado. Eu não vou nem citar o Cruzeiro, porque o Cruzeiro tinha, assim, problemas administrativos, tinha também briga interna entre o elenco. Eu vou citar o exemplo do Grêmio, né? O Grêmio que estava, o quê? Salário em dia,
assim, estava bem financeiramente, era até considerado um exemplo de como administrar um clube. Tinha jogadores como o Diego Souza, o Lucas Silva, o Rafinha, contratou até o Douglas Costa, e o que aconteceu foi rebaixado, né? Então, assim, tem que tomar cuidado, senão o Flamengo pode acabar caindo também. Análise aí nos nossos comentaristas aí, Gabriel Sanches e Daniel Godoy, falando aí da equipe do Flamengo. E lembrando que qualquer informação durante o nosso programa aí que surgir sobre quem possa ser o novo comando técnico do Flamengo, a gente vai estar noticiando aqui para todos vocês que Ô nos Gomes, acompanham. rapidinho. Pode falar, Daniel. Só esqueci de falar. E ontem especulou-se, né, que o Paulo Souza, embora esteja demitido, poderia comandar o time contra o Inter. Bom, eu não acredito que isso vai acontecer, né? Mas só o fato de cogitar isso, eu acho que isso é coisa de uma diretoria amadora, tá? Sinceramente. E levando em consideração que o Flamengo também tem uma multa a pagar pelo Paulo Souza, né? O valor aí estipula-se de 6 a 7 milhões, né? Então, talvez, pelo que eu li, pelo que eu acompanhei, posso estar errado, me corrijam. Talvez o Flamengo, o Paulo Souza dirigindo a equipe do Flamengo contra o Internacional seria não só porque o Flamengo não tem a opção técnica para comandar o time, mas também para ter também tempo para poder pagar essa multa aí do Paulo Souza. Mas segundo as informações do Gabriel, se caso o Flamengo acertar com o técnico, então essa opção do Paulo Souza dirigir o Flamengo contra o Internacional, comandar a equipe, está praticamente descartada, né? Gabriel, e também o Flamengo também está de olho aí que caso seja role a demissão do Paulo Souza até sábado e não contrate um treinador, o Mário Jorge, que é treinador do Sub-20 do Flamengo, vai comandar a equipe no jogo de sábado contra o Internacional. Ele que é o treinador do Sub-20, também foi técnico do Sub-17 do Flamengo, e no último domingo ele venceu o São Paulo pelo placar de 4-0 na estreia do Brasileirão Sub-20, então assim, pelo menos no Sub-20 o Flamengo o treinador tá bem, né? Então vamos ver se no profissional, caso precise dele, vamos ver como é que ele vai sair, né? Seria uma boa alternativa, né? Alternativa caseira, porque convenhamos, Sim. caso isso aconteça aí, é algo inédito, né? Um técnico ser demitido e ainda comandar um clube, continuar comandando o clube, isso é um absurdo pro futebol brasileiro, né? Pode ter certeza aí sobre tudo que acontecer no Flamengo, o nosso Connect Sport aqui, a nossa equipe vai manter vocês bem informada. Bom, e agora vamos seguir aí que o Campeonato Brasileiro ainda teve demais jogos aí da 10ª rodada e vamos falar do Santos, né? O Santos que jogando na Vila Belmiro, enfrentou a equipe do Internacional e ficou no empate por 1-1. Gabriel, o que você analisa aí sobre essa partida? Um jogo já meio que esperado, já que fosse ser 1-1, né? Empate, né? Acho que até o Daniel falou isso antes, são duas equipes que jogam até da mesma maneira, duas equipes que estão vindo de um momento parecido, de muitos empates, e foi o que aconteceu ontem, o empatezinho 1-1 entre Santos e Inter, a equipe do Inter que estava talvez no momento melhor, né? Vinha de vitória jogando fora de casa contra o Bragantino, acaba conseguindo até um bom ponto, né? Jogando fora de casa contra o Santos, jogar contra o Santos fora de casa nunca é fácil, então assim, e o Santos teve um começo arrasador no Brasileirão, se a gente for lembrar, né, nas primeiras rodadas a equipe chegou até a liderar o campeonato em alguns jogos, parece que deu uma caída no rendimento, né, cara? O Santos já aparece aqui, deixa eu só confirmar aqui, já aparece na 10ª colocação, né, equipe que realmente nos últimos jogos não consegue muitos bons resultados, não vence no Brasileirão desde o dia 8 de maio, quando venceu o Cuiabá por 4-1, de lá pra cá aí são 2 derrotas e 3 empates, então assim, a equipe realmente precisa vencer, precisa voltar a ganhar, e esse jogo ontem servia muito para isso também, né, Gabriel, para poder voltar a ganhar. A equipe saiu na frente, né, com o gol do Lucas Braga, acabou tomando empate meio que logo em seguida ali do Bruno Mendes, o zagueiro que o Inter tá desesperado para manter no elenco, né, ele que pertence ao Corinthians, então vamos ficar de olho também nessa questão envolvendo o Bruno Mendes, Corinthians e Inter, então assim, o resultado acho que foi melhor pro Inter do que pro Santos, né? Porque pelo Santos jogar em casa, com o apoio da torcida, e o Inter vai lá em São Paulo e consegue esse empatezinho de volta pro Rio Grande do Sul e consegue, nesses 2 jogos fora de casa, conquistar uma vitória e um empate. Então acho que tá de bom tamanho pra equipe colorada, que tá em evolução aí nos últimos jogos, principalmente nesses últimos 2 jogos, sob o comando aí do Mano Menezes. O time comandado pelo técnico Mano Menezes, né? O Internacional ainda não perdeu no comando técnico do Mano Menezes, né? Continua invicto aí, mas porém tem mais empates do que vitórias, né? Daniel, empate também, né? É verdade, isso reflete na partida de ontem, né? Um time muito truncado taticamente, tem o Depena ali na linha de frente, que é um jogador que faz um diferencial para a equipe do Inter, mas acho que o Inter ainda precisa muito evoluir dentro do Campeonato Brasileiro. Bom, Daniel, o que você analisa sobre essa partida? Assim, foi um jogo equilibrado, né? Eu acho que o empate foi justo. O Internacional até conseguiu criar algumas chances com o Alan Patrick e o Depenha, mas assim, são 2 equipes que precisam melhorar muito ainda, né? Assim, são 2 equipes
e tem dificuldade de acertar aquele passe final, de entrar na defesa adversária. Então, assim, as duas equipes têm muito o que evoluir ainda para caso queiram almejar algo a mais nesse campeonato, né? Que nem o Gomes falou, o Mano Menezes ainda não perdeu com a equipe do Inter, porém tem um monte de empate, né? É só você ver, nos últimos 5 jogos foram 4 empates e apenas uma vitória. Então, assim, é um time que não perde, mas também acaba vencendo pouco. E o Santos também está tendo uma crise, uma queda de produção, né? O time até começou bem o Campeonato Brasileiro, a última derrota, vitória, aliás, foi em cima do Cuiabá, não vence mais. Assim, não vence há 5 jogos, nas últimas partidas foram 3 empates e 2 derrotas. Então, assim, eu acho que está na hora de o Gusto também acordar, né? Mandar o time acordar, senão pode acabar brigando para não cair junto com o Flamengo, com o Cuiabá, enfim, né? Tá aí a análise dos nossos comentaristas, né? Gabriel, Pode falar, Gabriel. não, só uma notícia aqui envolvendo o Flamengo, o treinador, né? Essa notícia aqui agora que o Flamengo, que a expectativa lá na Gávea é que até daqui mais ou menos umas 2, 3 horas já esteja tudo certo com o novo treinador da equipe aí. Então vamos ficar de olho talvez a qualquer momento possa sair a notícia aí de quem será o novo técnico do Flamengo, que realmente no momento eu tô sem ideia de quem possa ser. Então qualquer notícia que sair aqui eu já trago pra vocês. É treinador empregado, né? Será que vai ser quem? Mojoda? Dorival Júnior? Tem Barbieri? o técnico do Curitiba também, tem o técnico do Santos, do Enfim, Cruzeiro. Então, assim, tem vários enfim, né? técnicos aí. Murigno, Então, assim, Pesolano, boas Pois alternativas é. também, o legal. Vitor Pereira, será? Será que o Não, o Abel Vitor Ferreira já Pereira eu pensou acho em que já vir a é volta? mais audacioso, Ah, acho que não, acho que já tá descartado. Vamos ver, né? assim, se você for pensar em questão de treinador que tá treinando lá na Europa, tem o Pedro Martins, que é treinador do Olympiacos, também da Grécia, né? Pode ser talvez também uma opção. Então, assim, o Flamengo tem tudo aí pra anunciar ainda hoje o seu Assim, novo técnico. Vamos André esperar. Jardim, minha que é opção, atualmente assim, passagem por Mônaco e que deixou o Al Hilal, né? Não, Talvez seja ele uma acabou de alternativa. assinar com outro time também, o Al-Shabaab, se não me engano, da Arábia é, Saudita. Ele assinou Isso, ontem ou antes de exatamente, ontem. da Arábia. eu tentaria o Ronaldo Jardim, né? Só que assim, assinou com o novo time, agora também é caro, né? Se eu não me engano, ele ganha 3 milhões lá no anual, então assim, o salário dele vai ser bastante alto se ele vier. E pode ter certeza de quem for o técnico do Flamengo, o nosso Connect Sport já vai estar em cima aqui para noticiar aí para todo mundo que nos acompanha. E agora vamos continuar falando aí do Campeonato Brasileiro, né? Tivemos outros jogos pela rodada, né? A vitória do Atlético Goianiense, a vitória do Atlético Paranaense e a grande vitória do Ceará aí com grande atuação do Mendonça, né? O Speed Mendonça fazendo a diferença para a equipe do Ceará. Gabriel, o que você analisa aí sobre essas 3 partidas? Eu confesso que não vi nenhum desses 3 jogos, então assim, o que eu vou falar aqui é um comentário meio por alto, assim. Mas assim, acho que foi uma boa vitória do Ceará, né, cara, jogando fora de casa contra o América Mineiro. O Speed Mendonça viu os maiores momentos, viu como a partida que ele fez foi muito boa. Então assim, a equipe do Ceará parece que está melhorando também. Teve um começo bom, depois caiu muito, parece que está voltando esse momento bom. Então assim, é uma equipe que está meio de altos e baixos nesse Brasileirão. Apesar de na Sul-Americana a equipe está indo muito bem, então consegue essa vitória, dá um salto importante na tabela, sai da zona de rebaixamento, né? São 2 vitórias seguidas, já tinha vencido o Fortaleza na semana passada, no meio de semana também, se não me engano, acho que perdeu, mas agora volta a vencer de novo, então assim, um resultado muito importante para a equipe do Ceará. Né, que o América Mineiro, que assim, cara, tava também vindo de bons resultados, tinha vencido o Cuiabá na última rodada, empatado com o Corinthians também, agora perde em casa. Assim, esses times, cara, América Mineiro, Ceará, você pega o Cuiabá, você pega o Avaí, o Goiás, o Atlético Goianiense, é muito assim, é muito altos e baixos esses times, né? É muito regular, né? Ganha bem o jogo, depois empata, depois perde outro, ganha outro, perde mais um, empata ali, empata de novo, então assim, e com esses resultados, essas equipes vão ficando no meio da tabela, e é o que vai acontecer, na minha opinião, com o Ceará. Deve se manter em 12º, 11º colocado, e assim como o América Mineiro deve ficar em 13º, 14º. Acho que nenhuma dessas 2 equipes irá cair para a segunda divisão, então vamos ficar de olho aí nesses próximos jogos entre do Ceará e do América Mineiro, né? E outro jogo também, Gabriel, Atlético Goianiense e Avaí, né, cara? Acho que esse palpite acho que foi o único que eu acertei, inclusive. Eu falei que ia ser 2x1 Atlético Goianiense, e foi mesmo, né? Atlético Goianiense jogando em casa aí, com o apoio da torcida. É uma equipe que também teve um começo bom, depois caiu, depois voltou a ter bons momentos. Então, assim, esse Brasileirão tá muito isso, né, cara? Equipes, tanto que se você for ver a diferença do Corinthians, que é o líder, né, que tem 18 pontos, pro Flamengo, que é o 14º, é de 6 pontos. Então, assim, se o Flamengo tivesse ganhado esses 2 últimos jogos aí contra o Bragantino e contra o Fortaleza, tava na liderança do campeonato junto com o Corinthians.
Então esse campeonato tá muito doido e realmente cada vitória é muito importante. A vitória ontem do Atlético Goianiense foi muito importante para a equipe de Goiás, que vai pegar o seu rival agora na Copa do Brasil, né? E tem também a Sul-Americana. Então vai ter que pontuar nesses jogos agora antes de começar o mata-mata para poder focar na Copa do Brasil, na Sul-Americana e poder respirar um pouco no Brasileirão. E outro jogo também foi a vitória do Atlético Paranaense, né, cara? Que foi até Caxias do Sul e consegue uma grande vitória por 3-1 sobre o Juventude, jogando fora de casa. O Atlético Paranaense que também, depois da chegada do Filipão, a equipe veio de uma sequência muito boa, né, cara? Se a gente for pegar aí, são os últimos 4 jogos, últimos 3 jogos, 4 jogos na Série A são 3 vitórias e um empate, então, assim, uma sequência muito boa e parece que o Filipão aí deu um jeito e o Atlético Paranaense, nesse momento, ocupa a 2ª colocação do Campeonato Brasileiro, né? Então, com uma sequência boa de vitórias aí, tá na vice-colocação e vamos ver como é que vai ficar daqui pra frente. E é isso, cara. Eu acho que essa rodada foi muito interessante, tínhamos aí alguns resultados surpreendentes, outros que a gente já esperava e os jogos foram muito interessantes. É isso aí. Daniel, o que você analisa aí dessas 3 partidas aí que complementaram a 10ª rodada no dia de ontem, né, na quarta-feira? Bom, o Atlético Goianiense conseguiu uma boa vitória antes diante do Avaí, né? Com gols do Baralhas e do Wellington Rato. O Avaí chegou até a empatar com o Bissoli. E depois, no final do jogo, ainda teve o Diego Matos expulso. E a gente percebe assim, que o Atlético Goianiense é uma grande incógnita, né? É um time de altos e baixos. É um time que está bem na Copa Sul-Americana, faz um jogo bom aqui e outro jogo bom ruim aqui no Campeonato Brasileiro. E mesmo assim, ontem conseguiu uma vitória importante porque saiu da vice-lanterna, né? Agora o 19º colocado é o Juventude. E o Atlético Goianiense agora está a um ponto do próprio Avaí, né? Que começou bem o Campeonato Brasileiro, estava na 3ª colocação, mas agora despencou na tabela e está em 16º e pode acabar entrando na zona do rebaixamento na próxima rodada, né? Então, outro jogo que eu quero falar também é o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense que parece que vem se recuperando, tá? O Atlético Goianiense, aliás, entrou na 2ª colocação do campeonato, ganhou 3 posições na tabela, agora persegue o Corinthians, que está com 18, o Atlético Paranaense tem 16, e a gente vê que o Felipão, aos poucos, vem conseguindo encaixar o time, né? Outro jogo também, e o Juventude, eu acho que vai acabar sendo rebaixado, né? Assim, é um time que conseguiu apenas 2 vitórias no campeonato, é um time que tem 4 derrotas, 4 empates. Eu acho que esse ano vai acabar sendo rebaixado, né? E a vitória do Ceará sobre o América Mineiro, né? Quero falar do Speed Mendonça, assim, parece que ele chegou no Fluminense, encaixou muito bem no time, né? É um jogador que tem pouca mídia, mas muito futebol, é um jogador bastante habilidoso. Ele que jogou no Bahia, jogou também no Corinthians, enfim, é um jogador que finaliza bem, jogador rápido, habilidoso. Olha, quem sabe até pode pintar em time grande na próxima temporada. E foi uma vitória importante para o Ceará, né? O Ceará que deu uma afastada da zona do rebaixamento e estava em 16º, agora está em 12º, ganhou 4 posições e vai ser importante essa vitória para a sequência do campeonato, né? E o Ceará que, assim, se estava um tempo sem conseguir vencer, né? É um time que conseguiu 4 empates consecutivos, né? Então, assim, você vê que não é apenas o Santos e o Inter nessa situação, né? Tem muito time por aí que perde pouco, mas quando você vê, acaba empatando demais também. É isso aí, análise do nosso comentarista Daniel Godoy, passando a régua aí do Campeonato Brasileiro. E aqui no meu monitor eu sempre analiso aqui os dois, o Gabriel e o Daniel. E no momento que o Daniel estava comentando, eu vi o Gabriel gesticulando aí. Pelo jeito ele quer trazer alguma informação. O espaço é seu, Gabriel, pode falar. Mais uma vez falando um pouquinho sobre o Flamengo, né? Uma informação de técnico ainda, mas assim, uma informação que foi um dos motivos aí da briga do elenco com o Paulo Souza, foi o Paulo Souza ter relacionado o Diego Alves no último jogo contra o Fortaleza e ter cortado ele do banco, né? Tipo assim, faltando 20 minutos para começar o jogo, isso reativou a briga dele com o Diego Alves. Ele não gostou nada disso. Então, o elenco não gostou nada disso e não correu. E o fato do elenco não ter corrido por ele ontem prova essa briga que está acontecendo entre o técnico e o seu elenco, né? E essa notícia quem deu foi o jornalista Mauro César Pereira, né? Um cara que conhece o Flamengo como ninguém. Então, assim, realmente a gente vê que a situação do Paulo Souza com o seu time não estava nada boa.
e essa demissão era questão de tempo que ia acontecer, né? Porque assim, cara, é o que eu sempre falo, quando o técnico pode ser o Guardiola, se ele não tiver em sintonia com o seu time, nada vai dar certo, e claramente foi isso. O Paulo Sousa em nenhum momento esteve em sintonia com esse time do Flamengo, e por isso acho que essa demissão acabou acontecendo. Os jogadores também, vamos ser bem sinceros aqui também, não fizeram uma forcinha para ele cair também, né? Essa que é o fato, que isso é um fato, e agora vamos ver quem vai vir, se vai ter aí condições de, quem sabe, manter uma boa relação com esse elenco tão complicado que é o do Flamengo, né? Ou seja, além de ele Gomes, não ter ideias táticas assim que os jogadores não assimilaram, né? Ele pelo jeito ele não tinha era um mau gestor, né? Dentro dessa equipe do Flamengo, né? Fatores aí Gabriel, que acaba acarretando a demissão dele. Eu te falei essa semana, lembra, Gabriel, que o Flamengo contratou o Rogério Ceni, que era um bom técnico, um péssimo gestor de grupo, trouxe o Renato Gaúcho, que é um bom gestor de grupo, mas não é um bom técnico, aí traz o Paulo Sousa, que é um mau gestor de grupo e um péssimo técnico. Então realmente o Flamengo conseguiu se superar mais uma vez, né? Impressionante. Pode falar, Daniel. Não, eu quero falar assim, eu acho que o Paulo Sousa, com todo respeito, é um dos piores técnicos que eu vi passar pelo Flamengo, tá? Ele é o pior de todos eles, tá? Desde a era Landim. Inclusive pior do que o Abel Ferreira. Eu acho assim que ele, sei lá, tá mais ou menos do mesmo nível do Cristóvão Borges, tá? Porque assim, se você vê contra o time da Série A, o time vem jogando muito mal mesmo, tá? Sinceramente. Mas o erro foi ter contratado, né? O erro foi ter contratado. Agora eu vou falar um pouco como torcedor, tá? Assim, eu quando vi, assim, os números do Paulo Sousa pela primeira vez, eu vi assim, não é possível que esse cara vai ser contratado. Mas como deixaram ele, eu até achei assim, paciência, vamos ver no que vai dar. Mas, sinceramente, só você ver os números dele já foi um erro ter contratado. É isso aí, Tá o Daniel já tá revelando o time dele agora, quando ele comentar do Vasco e do Flamengo, que ele falar mal aqui, depois não vai ser questionado pela torcida. Profissionalismo. Quando ele falando do Flamengo, ele até levanta o tom de voz, que fica até ele mais... até levanta, estufa o peito assim, pá. Agora quando é pra falar dos outros times, ele já é mais sereno, mais controlado, mas sempre mantendo o profissionalismo, Daniel. Tá certinho aí. É a figura esse nosso comentarista, né, Daniel Godoy. Né? Verdade. Bom, e agora aí da cidade aí, né? Verdade. E agora chegou aquele momento dentro do nosso Connect Sport que a Rede Banda Larga tem espaço aqui no nosso programa, trazendo aí um comercial, uns 5 motivos, mas podendo ter até mais para você se tornar um assinante da Rede Banda Larga. 5 motivos para contratar o link dedicado Rede Banda Larga para a sua empresa. 1. Rede própria. Cobertura em toda a cidade, contando uma rede própria robusta e tecnologia de última geração. 2. 100% de banda. A conexão contratada é fiel à que o cliente acessa de fato, ou seja, você vai receber a velocidade que contratou. 3. Link simétrico. Bandas separadas para taxas de download e upload iguais. 4. Baixa latência. Os pacotes são enviados e recebidos em menos tempo. 5. Você sempre conectado. Conexão com as principais rotas, nacionais e internacionais. O que está esperando para dar esse salto enorme para a sua empresa? Vem para a rede. Vem para a Rede Banda Larga, né? Lembrando que a internet é uma ferramenta de uso essencial no nosso dia a dia, seja para nossa residência ou para o nosso comércio. E você que está acompanhando o nosso Connect Sport pela primeira vez, gostou aí dos motivos da Rede Banda Larga? Te convenceu? Então tá aí passando o número para você se tornar mais um dos assinantes da Rede Banda Larga, que é o 11 4858 8741. Repetindo, 11 4858 8741. Não perca tempo, seja mais um assinante da Rede Banda Larga. Na Rede Banda Larga, além de você ter uma internet de qualidade por um preço acessível, você também recebe dentro do seu pacote a TV na fibra, né, que contém 90 canais, entre eles o canal 6, que passa aí toda a programação da Connect Brasil TV SP e o nosso Connect Sport. Portanto, não perca tempo, quer uma internet de qualidade por um preço acessível, vem para a Rede Banda Larga. Bom, agora vamos dar seguimento aí no Campeonato Brasileiro aqui no nosso programa, meus companheiros. Vamos falar aí. Tá dando risada por quê?
Daniel tá de banda larga hoje, né? Pô, não tá Ah, é jogando uma vez até verdade, agora. bem lembrado. O Daniel hoje tá. Parece que tá Completo do aí mundo. com a banda larga, né? Agora não tá travando, ô glória. Só a internet e a Olha, qualidade e vem pra banda não fala larga. não, senão vai acabar jogando praga, tá? É verdade, senão Basta daqui a madeira pouco e três cai vezes aí, aí, aí ferra com o segmento aí do nosso Connect Sport. Bom, brincadeiras à parte, vamos continuar falando da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Os jogos que vão acontecer hoje. E quem traz informações sobre esses confrontos é o nosso repórter diretamente de Mojimirim, Johnny Pereira. Fala Gabriel, fala amigos da Connect Sport, boa tarde para todos vocês. Falo com informações da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro que já tivemos nesta quinta-feira, nesta terça, quarta e agora os jogos, encerrando 3 jogos nesta quinta-feira. Para começar, Palmeiras e Botafogo jogam no Allianz Parque. Palmeiras vem de um empate em 0-0 contra o Atlético Mineiro no próprio Allianz Parque e agora vem em busca de 3 pontos para conseguir a liderança da competição, caso vence o Botafogo. Já o Botafogo vem de uma reabilitação para tentar os 3 pontos no Allianz Parque, porque vem de derrota contra o Goiás na sua casa. E agora vai buscar esses 3 pontos que perdeu contra o Goiás dentro de casa. Vai ser um jogo muito competitivo para as duas equipes, buscando os 3 pontos. Agora outro jogo desta rodada é Fortaleza e Goiás, jogam no Castelão em Ceará e Fortaleza às 8 da noite desta quinta-feira. O Fortaleza venceu a primeira no campeonato no último final de semana, o Flamengo fora de casa, e agora vem em busca da primeira vitória no campeonato dentro da sua casa. Caso ganhe, é a primeira vitória dentro da sua casa. E o Goiás vem em busca de mais uma vitória fora de casa na competição. Então vai ser um grande jogo aí. O Goiás quer continuar vencendo na competição e o Fortaleza quer melhorar ainda mais a pontuação, já que venceu o grande time do Flamengo na última rodada. Então, Fortaleza e Goiás, nesta quinta-feira, às 8 da noite, no Castelão. Jogo bom de assistir. Outro jogo da rodada é entre Coritiba e São Paulo, no Couto Pereira, no Paraná, em Curitiba. Grande jogo para torcedores do Coxa acompanhar e venceu a equipe paulista, vai enfrentar uma equipe paulista na competição. O Coritiba vem de um empate contra o Ceará, né, fora de casa, lá no Castelão, e agora vem em busca de uma vitória em casa. E já o São Paulo vem de um empate contra o Avaí, que poderia ser uma vitória, já que o Caleri perdeu o pênalti naquele jogo lá na ressacada em Florianópolis no final de semana, e agora vem em busca desta vitória também fora de casa. Então, esses 3 jogos dessa 10ª rodada que continua. Volto aí com vocês da Connect Sport. Tá aí o nosso repórter Johnny Pereira. Agora é um novo bordão pro Johnny, né? Que toda vez ele fala, fala Gabriel! Agora tem que falar, chamar a reportagem falando, fala Johnny! Cara, eu tomei um susto quando ele mandou agora. Fala, Gabriel! Aqui no fone mesmo, Gabriel. dá até um. A gente dá Tá até um doido? susto aqui que a gente assiste a entrevista aqui, a reportagem dele, ele. Fala, Gabriel! Enfim, esse é o nosso repórter Johnny Pereira. A partir de hoje já vai ficar assim, Johnny, que tá acompanhando o nosso programa. A partir de hoje eu vou chamar suas reportagens assim, fala, Johnny! Aí você já entra em seguida falando, fala, Gabriel! Muito obrigado aí pela reportagem. Você, Gabriel. Viu, Daniel? Oi? Não gosta da gente, Daniel. Tá vendo? Ele só Verdade. fala com o Gabriel, não fala com a gente, não. Agora você vai ter que chamar todo mundo aqui, ô Você Johnny. É ainda problema tá lá, pra né, você chefe, resolver agora, aí, filho. Se vira aí. Obrigado aí ao nosso repórter Johnny Pereira aí pela reportagem. E eu já queria saber de você, Gabriel, o que podemos esperar aí desses 3 jogos que complementam aí a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro? Com certeza, talvez o jogo mais esperado nessa rodada de hoje, né? Botafogo e Palmeiras, né? Um jogo que acontece no Allianz Parque, vai ser um jogo muito interessante, né? O Botafogo que parece que tá voltando aí a jogar, voltando a disputar a Série A bem, né? Tipo, pelo menos na parte de cima da tabela. Não é verdade que veio de uma derrota na segunda-feira para a equipe do Goiás, mas a equipe realmente vem de uma evolução, né? Se você for parar pra ver no ano passado, a equipe estava na Série B, né? Disputando Série B. Em 2020 foi rebaixado com 3 vitórias em 38 jogos. Então, assim, a equipe parece estar voltando a disputar
coisas grandes, e o Botafogo tem esse jogo, que talvez seja o jogo aí mais difícil do Botafogo desde a sua volta à Série A. Tudo bem que enfrentou o Corinthians e perdeu, pegou o Flamengo e ganhou, mas agora pega o Palmeiras, né, um time que tá ajeitadinho, jogando junto há muito tempo, então vai ser um jogo muito complicado para o Botafogo de se jogar contra, e vamos ficar de olho, cara. O Palmeiras é aquilo, jogar em casa com o apoio da torcida, acho que o Palmeiras é o favorito por essa questão, né, de estar jogando em casa, por ter o apoio do seu torcedor, e eu acho que o Palmeiras vence a partida pelo placar de 2-1. Também vamos ter o jogo entre Coritiba e São Paulo, duas equipes aí que estão na parte de cima da tabela. O Coritiba está muito bem, fazendo um campeonato brasileiro muito bom até agora. O São Paulo também começou bem, depois daquela caída, depois parece que voltou a jogar bem, aquela mesma situação, mas está conseguindo se manter lá na parte de cima da tabela. Eu acho que esse jogo vai acabar terminando empate 1-1, até pelo jogo ser no Couto Pereira, no estádio do Curitiba. O torcedor do Coxa vai fazer uma festa bonita, mas eu acho que o São Paulo consegue arrancar um empatezinho lá em Curitiba. E o último jogo da rodada é Fortaleza e Goiás, né, cara? Fortaleza, vamos ver se embala, né? Ganhou do Flamengo bem no domingo, jogando fora de casa no Maracanã, e agora tem esse jogo em casa, um jogo importante para vencer. O Goiás também está embalado, né? Venceu o Botafogo na segunda-feira, então assim, vai ser um jogo de duas equipes que estão vindo bem. Vamos ver qual vai ser o jogo, mas a Fortaleza precisa vencer, né, cara? Jogar em casa, com o apoio da torcida, não venceu em casa nesse Brasileirão, e esse jogo é o jogo perfeito para conquistar a sua primeira vitória em casa. É isso aí, a análise aí do nosso comentarista Gabriel Sanches. O Daniel já tá soltando um sorrisão aqui no monitor, mano. Eu não sei tanto que ele quer falar. Mas pode falar aí, Daniel, o que você analisa aí sobre esses 3 jogos aí da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fala, Gabriel, beleza? Então, né? Primeiro eu vou falar sobre o jogo de Palmeiras e Botafogo, é o melhor jogo do dia. O Palmeiras, né, que pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, né, perdeu ontem uma posição para o Atlético Paranaense, mas enfim, né, como o Corinthians perdeu para o Cuiabá, se o Palmeiras vencer hoje, vai a 19 e será o novo líder do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Palmeiras vence pelo placar de 3-1, muito também que o Botafogo começou bem o campeonato, assim, deu uma evoluída com o Luiz Castro, mas agora caiu de produção novamente. Já são 3 jogos sem vencer, são 2 derrotas consecutivas, então acho que o Palmeiras vence por 3-1. Outro jogo também que eu quero falar, Coritiba e São Paulo. O Coritiba, que vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, tá? Atualmente está na 6ª posição, perdeu 2 posições, estava no G4. E o São Paulo tem aquele negócio, né? É um time que joga bem no Morumbi, é um time que joga mal fora de casa, então, assim, acaba oscilando bastante, né? E já são 3 jogos sem vencer, são 3 empates. Sinceramente, gente, na moral, assim, já teve alguma edição de Campeonato Brasileiro que teve tanto time com empate assim? Sinceramente, me respondam. Outro jogo também, Fortaleza e Goiás, né? Vamos ver se o Fortaleza conseguir embalar, né? Fortaleza que vem de uma boa vitória em cima da equipe do Flamengo no último final de semana, precisa vencer hoje até para encostar no Juventude, para quem sabe, primeiro, sair da lanterna do Campeonato Brasileiro e se aproximar do Avaí, que é o 16º colocado com 11 pontos. E o Goiás também está no bolo, né? Atualmente é o 15º, então assim, tem que vencer, senão pode acabar se complicando na tabela. Eu acho que será empate, vai. Acho que vai ser... Aliás, não, Fortaleza ganha. Eu acho que Fortaleza vence por 2-1. E Coritiba e São Paulo, eu acho que será 1-1. Gabriel, palpites. Vamos lá, eu acho que Palmeiras e Botafogo, acho que o Palmeiras vence pelo placar de 2-1. Fortaleza e Goiás, acho que o Fortaleza vence pelo placar de 2-0. E Coritiba e São Paulo 1-1. E você? Bom, vai passando a bola aqui em sintonia, acredito que Palmeiras e Botafogo 2-0 Palmeiras, Coritiba e São Paulo, duelo difícil para a equipe do São Paulo jogando lá no Couto Pereira, mas acredito que esse jogo tá 1-1, e Fortaleza e Goiás acredito que fica no 0-0. Vamos ver amanhã se alguém de nós acertou. Eu vou bolar aqui com a produção algum esquema de palpites aqui, eu vou ver aqui que a gente pode bolar. A produção aqui já só deu um palpite aqui do que acredita na vitória do Palmeiras em cima do Botafogo pelo placar de 2-1. Vamos ver aí quem tá acertando, quem vai acertar, né? A gente vai fazer um negocinho aí legal dessa questão de palpite aqui no nosso Connect Sport. E agora vamos falar da Série B, né? A Série B também tivemos o complemento da 11ª rodada, com 2 grandes jogos aí, jogos de aí o Cruzeiro conquistando a vitória em cima do CRB, né? O Bahia vencendo a equipe do Sport. E quem traz informações sobre esses jogos é o nosso repórter Lucas Rangel. Lucas, que tem o seguinte bordão: boa tarde, galera do Connect Sport. Do mesmo jeito que o Johnny já tem o dele, Lucas também.
aí que o nosso repórter Lucas Rangel trazendo informações aí É, sobre essa complemento da 11ª rodada da Série B. Boa tarde, amigos. Boa tarde, família ligada na Connect Sports. Quinta-feira aí, com a finalização de mais uma rodada da Série B, né? Chegou ao final da sua 11ª rodada, aí já criando uma forma bem interessante aí. Alguns times aí já disparando aí na frente, né, no campeonato, e alguns times aí tendo alguma dificuldade, já mostrando alguma dificuldade lá atrás, e que vão brigar sim para não cair, e que tem que já ficar de olho aberto, senão vão ter dificuldade no final do campeonato, né? Ontem tivemos os 2 últimos jogos encerrando essa rodada, né? O líder Cruzeiro venceu por 2-0 o CRB dentro do Mineirão, né? Diante do seu torcedor, casa cheia. Gols de Edu e Rafa Silva, os dois ainda no primeiro tempo, né? Um gol ali, um do ladinho do outro, um gol aos 30, 31 mais ou menos, e o outro aos 33. Então foi bem rapidinho ali a diferença de tempo de um gol pro outro. Já no outro jogo, importantíssimo, jogo que movimentou o G4 da tabela, né? Bahia, que estava em terceiro, e Sport se enfrentaram na Ilha do na Arena Fonte Nova, me desculpa, na Bahia, e tiveram um jogo bastante equilibrado, né? O jogo foi ser decidido nos minutos finais, já nos últimos 10 minutos, com gol de Vitor Jacaré, decretando a vitória por 1-0 para a equipe da casa, para a equipe mandante, o Bahia, que com a vitória superou o Vasco na classificação, né? Avançou e agora está em segundo lugar com 22 pontos. A tabela do Brasileirão da Série B, que ficou desse jeito, né? Depois de 11 jogos, né? Depois da 11ª rodada, nós temos o Cruzeiro em primeiro com 28 pontos, líder isolado, 6 pontos a mais do segundo colocado, que é o Bahia, que com a vitória de ontem chegou a 22 pontos, aí ultrapassando o Vasco, que está em terceiro com 21, e fechando esse G4, o Sport, né, que perdeu ontem para o Bahia, com 18 pontos. Então temos Cruzeiro, Bahia, Vasco e Sport no G4, 4 campeões brasileiros. Em quinto também temos outro campeão brasileiro, o Grêmio, né, com 17 pontos, venceu o Novo Horizontino na última rodada e conseguiu retomar o quinto lugar aí do Operário, que está em sexto com 15 pontos, e em sétimo Novo Horizontino com 14. Que está fazendo uma boa campanha, é importante destacar. Não dá para passar despercebida a campanha do time do interior paulista. Já no Z4, né, a situação está um pouco complicada. O primeiro fora da tabela do Z4, da zona de rebaixamento, é a Chapecoense, que figurou muito tempo, né, nos últimos anos na Série A, está tendo uma dificuldade nessa Série B esse ano, está com 12 pontos. Dentro do Z4, temos o CRB, que perdeu ontem para o Cruzeiro do Mineirão por 2-0, com 11 pontos. Temos o Galo de Itu, né, o Ituano, do interior paulista, aí, jogando a Série B depois de mais de 10 anos, em 18º, com 11 pontos, 10 pontos, desculpa. O Vila Nova de Goiânia também não está fazendo uma campanha muito boa. Seu torcedor está ficando nervoso, está ficando impaciente. O time tem apenas 10 pontos e apenas o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. E fechando o campeonato, né, apenas na lanterninha temos um campeão brasileiro, o Guarani de Campinas. O Bugre, né, não está fazendo um campeonato bom. O Guarani, que jogou a última partida em casa contra o Operário Ferroviário no Brinco de Ouro da Princesa, né, diante do seu torcedor, e perdeu o jogo ainda por 2-0. Não está numa fase boa, amarga a última colocação e tem que começar a se movimentar para tentar sair dessa posição, senão pode ser tarde demais. Quero saber o que vocês acham aí da Série B, o que vocês estão achando, quais são as suas expectativas para a 12ª rodada e quais são as suas visões, né, as suas impressões dessa 11ª rodada aí, o que vocês acham vendo a tabela de classificação. Volto com vocês aí do estúdio, Lucas Rangel para Connect Sport São Paulo. Um abraço ao nosso repórter Lucas Rangel aí diretamente de Rondônia, trazendo informações aí sobre esses 2 jogos que complementaram a 11ª rodada da Série B e trazendo também a tabela de classificação, né? Uma Série B aí bem equilibrada e o Cruzeiro disparando aí na liderança, né? Conquistando aí uma importante vitória sobre o CRB pelo placar de 2-0 e a vitória do Bahia, que venceu o Sport pelo placar de 1-0. Gabriel, o que você analisa aí sobre esses 2 jogos? Tá multado, Gabriel. Ninguém tá te ouvindo, não. Parece que tá multado. Voltei. Ah, voltou. Agora sim. Eu apertei um botão aqui sem querer, desculpa. Foi mal, rapaziada. É que esse fone aqui é diferenciado. Acontece.
Mas assim, o grande vitória da equipe do Cruzeiro, né? O Cruzeiro voltando aí a jogar bem, mais uma vez, vencendo por 2-0, convencendo o seu torcedor. E cara, posso cravar aqui, Gabriel? 11ª rodada da Série B, posso cravar? O Cruzeiro já subiu, na minha opinião. O Cruzeiro já subiu. Olha, tá gravado. Em dezembro nós vai cobrar essa promessa. Que isso, não, campeão já não sei. Campeão não vou garantir, que também eu não vou meter toda essa marra. Mas subiu. Se não subir, vai ser destituído do cargo de comentarista do Connect. Brincadeira, Gabriel, pode seguir. Senão a família Sanches aí que acompanha o nosso Connect Esporte vai me odiar. Vai ficar sem audiência. É brincadeira, pode seguir aí. Não, mas o Cruzeiro tá jogando muito bem, realmente. A equipe tá cada rodada que passa, a equipe realmente parece que encaixou de uma forma que realmente acho que não deve sair muito disso. A equipe tá jogando muito bem, vem fazendo bons jogos. Todos os jogos que vem a equipe tá ganhando bem. Ontem venceu por 2-0, poderia até ter vencido por um placar maior. Né, e tá sabendo usar bem o Mineirão a seu favor, jogar em casa, né? A equipe tinha muita dificuldade de jogar em casa nos últimos anos, parece que voltou a usar o Mineirão como seu aliado dentro de campo, não como seu inimigo. Então, assim, o Cruzeiro parece que encontrou o caminho das vitórias e, por enquanto, vai caminhando a passos largos aí para subir de divisão e, quem sabe, até conquistar também o título da Série B e conseguir aí voltar a ser um gigante, né? É um gigante, mas no momento tá passando muito difícil, mas quem sabe voltar a ser um gigante no futebol brasileiro, um time que é 6 vezes campeão da Copa do Brasil, que é tetracampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, não pode disputar a Série B, né? Então realmente vai ser muito legal ter o Cruzeiro de volta disputando a Série A. E o Bahia que venceu o Sport, né, Gabriel? Venceu bem, né, cara? Por 1-0, gol aí do Vitor Jacaré. Não vou cravar que o Bahia vai subir, mas também tá em uma situação boa ali, tá chegando bem, tá no G4, né? O Bahia no momento é o segundo colocado com 22 pontos, tá fazendo uma boa campanha. Sobre o comando aí do Vitor Jacaré, que é um baita jogador realmente, tá jogando muito bem, vem fazendo alguns gols importantes e tá aí firme e forte. O Sport também, cara, tá ali na quarta colocação, também tá tentando. E esse G5 tá legal de ver, né, cara? Que é Cruzeiro, Bahia, Vasco, Sport e Grêmio, né? Então, assim, são 5 times aí que estavam disputando a Série A até pouco tempo atrás. Então, muito bacana de ver esse G5 aí, que eu acho que deve ficar por aí mesmo até o final. Esses 5 times aí vão disputar ponto a ponto para ver quem serão os 4 aí que vão subir para a Série A ano que vem. Mas só para deixar um pouquinho pro nosso telespectador quão equilibrado é essa Série B, né, pra vocês terem uma ideia, o Chapecoense é o 16º colocado, como até bem disse o Lucas, com 12 pontos, né? Mas se a Chapecoense vencer, né, lembrando que a Chapecoense é um jogo atrasado contra o Londrina. Vamos supor que esse jogo fosse hoje contra o Londrina. A Chapecoense vencesse o jogo, ia subir para a 6ª colocação. Olha só o salto na tabela que ia dar a equipe da Chapecoense. Ia subir 10 rodadas. Então, assim, é impressionante realmente o equilíbrio que está essa Série B. Então, cada jogo é muito importante e está muito bacana de se ver também. Acho que, com certeza, é a melhor Série B de todos os tempos. Ou seja, quem subir vai subir por detalhes, né? Quem mantém uma constância dentro do campeonato, é o que a gente sempre fala. Tirando o Cruzeiro que já subiu. Olha, cravou mesmo, hein? E aí, Daniel, vai arriscar também a cravar alguma coisa no programa de hoje? Olha que eu cobro, hein? Assim, se o Cruzeiro não subir, eu faço uma tatuagem no braço com o nome Cruzeiro. Eu duvido, não. O Daniel é muito... Esse Daniel é uma comédia. Faça sua análise aí, Daniel, sobre esses 2 jogos. Bom, foi uma grande vitória da equipe do Cruzeiro, né? O CRB que tinha um retrospecto bastante favorável diante do Cruzeiro do Mineirão. Só que agora o time do Cruzeiro é outro e novamente conseguiu uma grande vitória, né? Vem fazendo realmente uma campanha fantástica. São 9 vitórias em 11 jogos, assim, sensacional. Eu quero destacar o Edu e o Rafael da Silva e o Rafael, que fizeram os gols da partida. Então, assim, quero falar também do goleiro Rafael. Quero falar também do goleiro Rafael do Cruzeiro, tá? Ele que ficou bastante tempo jogando na Europa, jogou no Santos em 2012, aí depois acabou indo para a Itália, foi para a Inglaterra também, voltou muito bem para o futebol brasileiro. Enfim, né? Cruzeiro sobe, assim, tem que acontecer uma catástrofe gigante para o Cruzeiro não subir, né? Porque são 28 pontos em 12 jogos, né? Em 11 jogos, aliás, né? Então, assim, se você olhar para o campeonato da Série A, o primeiro colocado está com 18. Então, assim, você vê que o Cruzeiro vem fazendo uma campanha fantástica até aqui. E o outro jogo também eu vou falar sobre a vitória do Bahia em cima do Sport. Era um jogo de esperar, um jogo bastante equilibrado. O Bahia
tá na segunda colocação da Série B com 22 pontos e novamente conseguiu uma vitória ontem com o gol do Vitor Jacaré, que novamente acaba decidindo para o Bahia, vencendo um jogador bastante importante, mesmo sendo reserva. Enfim, né? Falar um pouco sobre... Falar sobre os jogos da Série B também, que aconteceu amanhã. Não, aí já é pro programa de amanhã. Aí já Ah, vai tá. ficar. A gente Você fala já tá sobre- tomando o lugar dos nossos jornalistas, dos nossos aí também repórteres. vai Aí com não calma, dá. Eles né? estão acompanhando lá no grupo o nosso programa, pô. É. Vai pensar que você quer derrubar eles. Tem que ter conteúdo pro programa de amanhã, senão Tem que vai ter, ser. né, ué? Amanhã nós nem faz o Connect Sport. Bom, Gabriel, vi que você levantou a mão aí. Pode ficar à vontade de fazer Notícia essa aí de última informação. hora, hein, Gabriel? Pode Notícia falar. de última hora aqui, o GE, né, o Globoesporte.com, entrou essa notícia que o nome de Dorival Júnior ganhou força no Flamengo, que pode ser o técnico do Flamengo. A Então cara aí do não é Daniel, piada a não. cara do Daniel. Ó, segundo minha informação, segundo A minha cara do Daniel. informação, bom, segundo minha informação, é o seguinte, não é sobre o Dorival, não. O Paulo Souza pode receber cerca de 12 milhões de reais com a demissão. Que beleza. Só Cara, mais... que bagunça. Tem mais alguma coisa, Então, Gabriel, assim- para complementar a sua informação? Não, então, o Dorival é um nome que ganhou força no Flamengo, mas também a diretoria não descarta a contratação de um técnico estrangeiro desde que isso seja rápido. E o engraçado é que assim, o Paulo Souza tem um problema com o Diego Alves e o Dorival também. Então acho que realmente, Assim. acho que a vida do Diego Alves não tá fácil no Flamengo esse ano, tá complicado lá. Outro Vamos ver quem vai possível ser o nome treinador. também é o Cuca, tá? O Cuca ainda não é descartável para a diretoria do Flamengo. Veremos aí que será esse novo técnico do Vamos Flamengo. ver. Dia movimentado na Gávea e amanhã dentro do nosso Connect Sport ou até o final do nosso programa aí, a gente vai atualizando a todos vocês que nos acompanham aí a situação da equipe do Flamengo. E agora vamos falar do futebol internacional, né? A Liga das Nações aí com grandes jogos aí pelo mundo, aí as seleções aí se preparando para a Copa do Mundo. E quem traz informações sobre essas seleções aí da competição da Liga das Nações é o nosso correspondente diretamente de Aveiro, Portugal, Henry James. Boa tarde, Gabriel, amigos do Connect. Passando aí para atualizar a rodada da Liga das Nações ontem, né? Tivemos 2 jogos pelo grupo 4. A Bélgica enfrentou a Polônia, né? A Polônia começou vencendo por 1-0 com gol de Lewandowski, mas a Bélgica empatou na primeira etapa, 1-1. Na segunda etapa, os belgas sobraram e meteram 5 gols, aplicando uma goleada de 6-1 nos poloneses, né? E o De Bruyne comandou essa virada aí também pelo time da Bélgica. Também tivemos País de Gales, a Holanda, País de Gales 1, Holanda 2, né, pelo grupo 4 também. Também foi o jogo de ontem. E agora a Holanda, que vem fazendo uma boa Liga das Nações, né, é a líder com 6 pontos. Em segundo colocado vem a Bélgica com 3 pontos, venceu a primeira, essa goleada boa em cima da Polônia de Robert Lewandowski. Em terceiro tem a Polônia, a mesma Polônia com 3 pontos. E o País de Gales ainda não pontuou na Liga das Nações, é o lanterna do grupo. Hoje vamos ter Portugal e República Tcheca, jogo no José Alavade em Lisboa, né, estádio do Sport. Os portugueses vão marcar presença lá para mais uma rodada da Liga das Nações. Também vamos ter Suíça e Espanha, também pelo grupo 2, né, mais um jogo aí pelo grupo 2, então vamos ter 2 duelos hoje à noite. Hoje à tarde aí no Brasil, à noite aqui em Portugal. Muito obrigado a todos vocês, fiquem bem, um bom programa e um grande abraço, meus amigos. Um grande abraço ao nosso correspondente Henry James, trazendo informações aí da Liga das Nações. Por isso eu já passo a bola aí para você, Gabriel. O que você analisou dos jogos de ontem? Qual que é a sua análise dos jogos de hoje aí da Liga das Nações? Cara, que vitória da Bélgica, hein, cara. Confesso que, assim, eu assisti o primeiro tempo inteiro, né? O primeiro tempo terminou 1-1, pra quem não sabe, né? Logo no começo o Lewandowski faz um golaço. Se vocês não viram esse gol, vão no YouTube ver. Que ele domina de esquerda, já tira, de esquerda mesmo já tira do goleiro. Faz um gol muito bonito. E nesse momento do jogo, cara, a Bélgica parecia estar perdidaça no jogo. A equipe não conseguia criar. A defesa da Polônia estava muito bem fechada. Só que aí sai o gol do Witsel no finalzinho do primeiro tempo, ele empata o jogo. E aí dá o intervalo, eu falei, vou fazer outra coisa. Eu não vi o segundo tempo. E de repente, quando eu volto, tá 6-1 para a seleção da Bélgica. Eu falei, que é isso? E aí depois eu fui ver os melhores momentos. Realmente, a equipe da Bélgica fez um segundo tempo assim maravilhoso. É bem verdade que a equipe vinha de uma derrota para a Holanda pelo placar de 4-1, né, no último jogo da Liga das Nações. Consegue essa vitória agora por 6-1, né, com o Hazard jogando bem, o De Bruyne jogou bem, o Trossard também, que é o jogador do Brighton na Inglaterra, também entrou muito bem, o Batshuayi também jogou bem.
Então, assim, O que tá acontecendo aqui essas risadinhas aí? É o Daniel. O Daniel do nada vem e começa a dançar, mano. Não, cara, tá vendo um negócio aqui, mano. Caraca, fala aí, Não Sanches. tem jeito. Ai, meu Deus. Esse Daniel é Realmente, mas vamos comédia. lá. Pode falar, Temos de Gabriel. falar da seleção belga. Então, a seleção belga é uma seleção que vai dar trabalho assim, na Copa do Mundo. Muita gente acha que já passou, né, o tempo da Bélgica. Eu acho que não. Eu acho que tem jogadores de muita qualidade e vai sim dar trabalho. Até porque pegou um grupo fácil, né, com Canadá, Marrocos. Esqueci qual é o outro time agora, mas acho que não engano é um time asiático. Então, acho que assim, é um grupo tranquilo para a seleção belga e vai dar trabalho na Copa do Mundo, até porque a gente sabe bem disso, né? Em 2018 a gente caiu para eles. Outro jogo interessante foi o jogo entre Holanda e País de Gales, né, cara? Foi o primeiro jogo de País de Gales depois daquela vitória contra a seleção ucraniana, né, no domingo. A equipe da Holanda começou saindo na frente no placar, e aí aos 47 do segundo tempo, o País de Gales empata o jogo com o Norton Davies de cabeça, e aos 49, esse aí, o Weghorst, marcou um belíssimo gol de peixinho de cabeça, para dar a vitória aí para a seleção holandesa, que também vai vir forte nessa Copa, até porque também pegou um grupo fácil, né? Se você for ver o grupo da Holanda é bem tranquilo. Então acho aí que essas equipes, tanto Holanda quanto Bélgica, vão dar trabalho na próxima Copa do Mundo, que está chegando agora. E para falar um pouquinho dos jogos de hoje, né, cara, tem Portugal e República Tcheca, que acontece às 13h45, o jogo vai acontecer no estádio José Lavade, como bem disse aí o nosso repórter Henry James. Resta ver com qual time que Portugal vai vir, se o Cristiano Ronaldo vai ser titular, quem vai jogar. E Portugal também está nessa preparação aí. Tem Suíça e Espanha também, que vai ser um jogo importante. Mas acho que eu, pelo menos, vou ficar de olho em um jogo que vai ser Suécia e Sérvia, né? Lembrando que a Sérvia é o primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo, né? Lá no dia 24 de novembro. Então é bom a gente ficar sempre de olho nos nossos adversários. E esse jogo vai acontecer hoje também, às 13h45. Então, assim, essa Liga das Nações tá sendo bom pra gente ver como é que os europeus vão vir pra Copa, né, Gabriel? Porque a gente tá conseguindo acompanhar muito mais eles, até porque tá tendo muito mais jogos, e a gente consegue fazer uma análise mais profunda aí sobre nossos adversários, sobre os times grandes também que a gente pode pegar lá na frente. Então vamos que estamos em anos de Copa do Mundo, né? E destaque pro grande trabalho do Roberto Martínez, né, espanhol, técnico aí da seleção da Bélgica, que promete aí fazer uma grande Copa do Mundo. Bom, Daniel, o que você analisa aí sobre esses jogos aí da Liga das Nações, sobre os confrontos de hoje? Fica à vontade aí para fazer sua análise. Bom, primeiro eu vou falar sobre a goleada da seleção belga em cima da Polônia pelo placar de 6-1, ou seja, foi um chocolate, né? Não tem nenhum aqui para fazer piada, enfim, né? Mas enfim, né? Se você ver, o primeiro tempo foi até equilibrado, tá? Terminou 1-1, inclusive o Lewandowski que fez o gol da seleção polonesa, aí no final do primeiro tempo acabaram empatando com o Witsel, aí depois, na segunda etapa, aos 14 minutos, o De Bruyne acabou virando o jogo, mas sim, depois virou passeio, tá? Virou passeio da seleção belga, né? A seleção belga começou a fazer 3 gols em 10 minutos, né? Depois acabou ampliando com 2 gols do Trocha e também no final do jogo acabou também fazendo gol do Dendoncker e no final acabou ampliando ainda mais a goleada com o Openda, né? Então assim, a seleção belga que tinha perdido para a Holanda por 4-1 conseguiu ontem uma vitória bastante convincente. Outro jogo que eu quero falar é o jogo da seleção holandesa, tá? Que venceu ontem o País de Gales por 2-1. São duas seleções boas, tá? De ver jogar. Primeiro tempo foi bastante morno, assim, mas segundo tempo foi bem bacana, principalmente no final, né? A Holanda saiu na frente com o Koeman, né? Aí depois no finalzinho o Gales acabou empatando com o Davi e depois mesmo assim a Holanda continuou na frente novamente com o gol do Weghorst, né? Então assim, foi um jogo bastante emocionante. Falando agora sobre os jogos de hoje, tem Portugal e República Tcheca às 3h45. Portugal que vem de um empate, né? Aliás, que vem de uma goleada em cima da Suíça por 4-0. Outro jogo que acontecerá no mesmo horário e no mesmo grupo, Espanha e Suíça, né? A Suíça, que é a terceira colocada com 2 pontos, vem de empate com a República Tcheca, vai tentar conseguir um resultado positivo hoje. Deixa eu ver se tem mais jogos. Esses são os meus confrontos de hoje.
amanhã tem mais, hein? Porque tá emocionante a Liga das Nações, né? E é muito bom para a gente saber, mais ou menos, ter um panorama de como as equipes europeias virão para a Copa do Mundo. Inclusive falaram, né, de que nas próximas edições os times sul-americanos, como a seleção brasileira, pode jogar nas próximas edições, né? Isso vai acabar melhorando cada vez mais o torneio. Exatamente, né? Vamos ver aí no futuro da Liga das Nações. Por mim, eu confesso, eu não Vai, encerrava esse Santi, vai Connect com. Sport, não. Eu não vou encerrar esse Connect Sport, não. Oi? Nós vai ter que arrumar assunto aqui para nós ficar trocando Ah, ideia aqui. Eu levo esse programa até 2h30, porque tá demais o programa de hoje. ai. Bom, mas tudo que é bom sempre tem um fim, né? Bora Mas por falar isso que chegou sobre. aquele momento dentro do nosso Connect Sport, Bora onde o falar nosso sobre no comentarista limite. Gabriel... Oi? Pode falar. É isso. Esse Daniel é doido. Enfim, esse Daniel é comédia. Esse cara Bom, ficou Gabriel, doido, chegou mano. Esse aquele cara ficou momento doido. dentro do nosso programa que a gente vai falar do Ai, Minuto ai. Olímpico aí com o nosso Vambora. comentarista Gabriel Sanches. É isso aí, Gabriel. Vamos então falar um pouquinho agora dos nossos esportes olímpicos, que ontem tivemos aí alguns duelos interessantes no mundo dos esportes. E para começar, vamos falar sobre a NBA. Né? Ontem a NBA rolou aí o terceiro jogo da final da NBA. Né? A série estava empatada em 1-1, foi para Boston e o Boston usou seu mano de quadra e venceu aí por 116-100, uma grande vitória do Boston jogando em casa com o apoio da torcida. Né? O TD Garden estava lotado, a equipe conseguiu aí comandar a partida durante todo o tempo. A equipe ficou na frente do placar quase todo o tempo, né, do jogo e consegue uma grande vitória aí e abre 2-1 na série. Está a 2 vitórias de seu grande campeão na NBA pela 18ª vez em sua história. Então, realmente, aí o Boston caminha a passos largos aí para ser campeão da NBA. Eu, como sou torcedor do Boston, inclusive estou de verde hoje, estou muito feliz. Ontem torci bastante e fiquei muito feliz com esse resultado. E o jogo de número 4 acontece amanhã, às 10 horas da noite, também em Boston. O Boston tem a chance aí de, quem sabe, abrir 3-1 na série e ficar muito próximo aí do título. Então vamos ficar de olho nesses jogos. Amanhã eu trago mais notícias para vocês aí sobre esse confronto. E vamos falar agora de NBB. Né? Hoje acontece o jogo de número 4 entre Flamengo e Franca. A série está 2-1 para o Franca. Né? O Franca começou abrindo 2-0 na série, ganhando o primeiro e o segundo jogo. O Flamengo ganhou o terceiro jogo lá no Rio de Janeiro, só que agora a série volta para Franca e a cidade de Franca está mobilizando aí mais de 4 mil ingressos vendidos, vai estar lotado o ginásio Pedrocão e o Flamengo vai tentar ganhar esse jogo para tentar forçar um quinto jogo que seria no sábado às 4 horas da tarde. Então, assim, o Flamengo é um jogo de vida ou morte e para o Franca, se vencer, conquista seu primeiro NBB em sua história, né? A equipe que já disputou a final 2 vezes, perdeu uma para Brasília lá em 2009, 2010, se eu não me engano, e perdeu uma para o Flamengo em 2019. Agora tenta finalmente conquistar o seu primeiro NBB e vamos ficar de olho aí na equipe aí do Franca, se consegue conquistar esse título, se o Flamengo consegue forçar um jogo 5, quem sabe conquistar mais um NBB, já que o Flamengo é o recordista de NBB. Vamos falar agora de tênis, né? A brasileira Beatriz Haddad Maia entrou nas quadras hoje para enfrentar aí a chinesa Zhang e conseguiu uma grande vitória no WTA de Nottingham, né? Lá na Inglaterra, venceu por 2-7-0. A brasileira que agora sobe para a posição de número 45 no ranking, a sua melhor ranking, né, da sua carreira até agora. A brasileira de 25 anos, que está realmente fazendo uma temporada brilhante e chegou às quartas de final e deve enfrentar aí a grega Maria Sakkari, que é atual número 4 do mundo. Então vamos torcer para a Bia Haddad aí, lembrando que começou a temporada de grama, né? Acabou o Roland Garros domingo passado, agora começa aí a temporada de grama, que é a preparação para o torneio de Wimbledon, que acontece no final do mês, lá na Inglaterra, o torneio que é tão tradicional lá em Londres, né? Vai acontecer então agora aí. Então vamos ficar de olho nessa preparação da Bia Haddad em rumo aí ao Wimbledon. Quem sabe ela não surpreende, conquista aí uma boa campanha lá na Inglaterra. E para finalizar, vamos falar aí de Liga das Nações, né? O Brasil estreou ontem no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, na Liga das Nações de vôlei masculino. O feminino estreou semana passada. E o Brasil conquistou uma grande vitória sobre a seleção australiana pelo placar de 3-7-0. Né? O começo da seleção brasileira é muito boa na Liga das Nações. O Brasil que vai voltar à quadra aí também hoje, às 9 horas da noite, contra a seleção da Eslovênia, jogando também lá no Nilson Nelson. Então vamos ficar de olho aí na seleção brasileira, que está jogando muito bem. É isso aí, Gabriel. Esse foi o Minuto Olímpico de hoje. E amanhã volto com notícias da NBA, com a notícia, né, da NBB, se o Franca foi campeão ou se o Flamengo vai conquistar aí a vitória para levar para o último jogo, se o Brasil ganhou da Austrália e algumas preparações aí, lembrando que tá perto aí de começar, né, o Mundial de Natação, o Mundial também de Atletismo, e eu vou trazer todas essas notícias para vocês. E é isso, tamo junto, rapaziada.
Tamo junto, Gabriel. Muito obrigado aí pelas suas excelentes informações no Minuto Olímpico. E com essas informações aí... Opa, tem um cachorro aí atrás, atrás da casa de quem aí? Assim, não falamos ainda, tá? É o Ozzy aqui, Assim, É o Ozzy que quer participar aí do programa? É, o Ozzy vem aqui. Pode falar, Daniel. Bom, assim, deixa eu te falar, né? Não podemos encerrar o programa sem falar da vitória de ontem da seleção brasileira no torneio internacional sub-20 por 5-2 em cima da seleção do Paraguai, tá? Com o show do meio-campo, do atacante, aliás, Matheus Nascimento do Botafogo. É isso aí. É isso aí, Daniel. Muito obrigado pela sua excelente informação. Que coisa mais linda, hein, Gabriel, seu cachorro. Muito bonito. Aqui. Bom, é isso aí. A gente sempre procurando aí fazer um programa de qualidade para todos vocês. Não um programa sério, um programa informativo, mas ao mesmo tempo engraçado, né? Com leveza para todos vocês que nos acompanham. Perdão aí quem tava vendo. É isso aí. E com esse programa e com essas informações do Minuto Olímpico e com a informação do Daniel, vamos encerrando o nosso Connect Sport dessa quinta-feira. Agradecendo aí aos meus comentaristas que sempre contribuem aí para fazer um programa de qualidade no Connect Sport, com excelentes análises e excelentes informações. Muito obrigado, Gabriel, pela sua participação no nosso Connect Sport de hoje. Obrigado, meu amigo. Valeu, Gabriel. Tamo junto. Valeu, Daniel, aí pelas risadas. Aí hoje realmente foi um programa bastante descontraído. E é isso, rapaziada. Vamos que vamos. E amanhã a gente volta, né? Vamos falar de Liga das Nações, vamos falar da rodada já do fim de semana do Brasileirão. E é isso aí. Vamos que o mundo do esporte nunca para. Vamos lá, rapaziada. Tamo junto. Abração. Até amanhã. Um abraço, Gabriel. Até amanhã. O nosso Connect Sport também nunca para, né? Dá uma pausa, mas amanhã estamos de volta aí para mais um programa de qualidade. Muito obrigado, Daniel, pela sua excelente informação e sua excelente participação no programa de hoje. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. É isso aí, o programa hoje foi top demais. E amanhã faremos um programa melhor ainda. Falou, galera. Tamo junto. E uma salva de palmas porque a internet do Daniel não travou hoje no programa, hein? Pior que travou. Vocês não perceberam. Mas não te deixou na mão. Já a sorte que eu tive era que o Santos estava falando. Até a banda larga chegar aí, você vai dando um jeito aí de fazer aí o programa na cozinha. Vai ficar show de bola. Valeu, rapaziada. Muito obrigado pelo programa de hoje. Até amanhã. Aí, né, Daniel? Já dá pra sair direto pro almoço, né? Verdade. Ponto estratégico. Bom, aí. agradeço a todos vocês também que acompanharam o nosso Connect Sport dessa quinta-feira. Você que ainda não é inscrito nas nossas redes sociais, nos siga, Connect Brasil TVSP, para vocês ficarem antenados à nossa programação, ao nosso Connect Sport. Temos aí o Talk Bird, apresentado pelo Gabriel Cunha, um podcast diferenciado aí, trazendo música, skate, um programa diferenciado. Tem também o programa Empreender é Simples com a Alessandra Angel, trazendo informações aí, principalmente do mundo das finanças. E vem aí também o Jornal Tribuna no Oeste, uma programação de qualidade para todos vocês que nos acompanham. Por isso eu convido a você que ainda não é inscrito a se inscrever, a nos seguir aí nas redes sociais da Connect Brasil TVSP. Bom, agradeço a todos vocês que acompanharam o nosso Connect Sport dessa quinta-feira. Desejo a todos uma ótima tarde e amanhã estamos de volta a partir do meio-dia. Tchau, tchau.